Então, antes da gente começar, queria que você falasse um pouco sobre você, quem é Ok. você, o que faz, tudo mais. Meu nome é André Nonato, eu sou psicólogo, trabalho com a parte da psicologia, assim, eu realmente me defino como psicólogo, porque eu vou desde a minha maior especialização é trabalhar com grupos e organizações, trabalho com empresas, né? O psicólogo, ele trabalha sempre com uma visão, pelo menos o aplicado, de uma situação A para uma situação B. Uma situação A menos funcional, uma situação B mais funcional, mais agradável, gerando mais autonomia. Ele pode fazer isso com indivíduos, com grupos ou com organizações. Aí eu fiquei bom em fazer com organizações. Então eu entro, faço aquele processo de mudança organizacional. Mas ao longo da história, assim, da minha carreira, trabalhei muito com atividades com famílias em situação de risco social. Já sou espírita há mais de 25 anos, não nasci num berço espírita, é uma bronca que eu tenho ali com o meu planejamento reencarnatório. Qualquer hora dessa eu vou falar, pô, tem certeza que eu pedi para não nascer no berço espírita? Mas foi importante para mim, que eu cresci num berço bastante ecumênico, várias pessoas de várias religiões juntas. Então, para mim, assim, eu sempre cresci com o conceito de diversidade muito bem internalizado, né? Minhas melhores amigas eram do candomblé, meu pai católico, minha avó umbandista, minha mãe Rosa Cruz, minha prima kardecista, algumas pessoas próximas ateias, e todas eram pessoas maravilhosas, extraordinárias mesmo. E aí eu entendi que a pessoa pensar diferente, ou ter um jeito diferente de adorar, não fazia dela algo menor, né? Muito pelo contrário. Saber de conversar com essas diferentes formas, entender que por trás tinha algo, foi a parte que mais me tocou. E quando eu li a doutrina espírita, né, pela primeira vez, quando eu abri o livro dos Espíritos, eu tive um enorme reconhecimento, a ponto de assim, entender o que existia na página seguinte. Eu virava e falava assim, agora vai ter essa pergunta, e tinha pergunta. Então, eu fiquei encantado, e ali eu encontrei uma resposta muito adequada ao que esses meus questionamentos, né? Assim, uma vocação de questionar que eu tinha, que foi muito bem usada pela ciência, eu encontrei na doutrina. Aí, minha formação é na Comunhão Espírita, de Brasília, e hoje eu estou trabalhei na DAPS, na DAPS da FEDEF, e fui tocado pela juventude, pela participação nas COGEDEFs, e hoje eu estou ali ajudando a COGEDEF no DIGE, né, no Departamento de Infância e Juventude. E hoje já dá para dizer que eu sou da causa, já não sou mais só de uma casa espírita. Acho que é isso. Entendi. Muito bom conhecer você. E já que o Alan colocou a moldura ali no meu ícone, eu vou ligar a câmera para você não ficar desconfortável aí, sem falar com ninguém. Não, tá tudo bem. Eu já estou acostumado a ouvir vozes. Já? Já, Acho que cada um de nós tem um pouco disso. é, a psicologia é meio dura com isso, né? Você pode ouvir, Deus pode falar com, você pode falar com Deus, mas quando Deus fala contigo, se interna. É o que os psicólogos e psiquiatras falam. Só que no nosso caso, a gente está livre desse problema. A gente pode Graças a escutar, Deus. se for bom, pode até interagir e seguir a orientação. Então, a gente vai começar por aquelas perguntas que eu te mandei, para a gente só dar um nortezinho, e depois a gente vê se alguém tem alguma coisa a perguntar, todas essas coisas. Então, Ah, primeiramente, né, o que todo mundo quer saber, né, todo mundo que veio aqui buscar, que é inteligência emocional. Como a gente colocou no nosso bannerzinho, então, que bicho é esse? ok. Inteligência emocional. Antes de eu falar de inteligência emocional, para contextualizar, eu vou falar de inteligência.
ok? Uhum. Então, é uma capacidade que nós temos, né? Uma capacidade que nós temos de resolver, de interagir com o ambiente, resolver questões, resolver problemas, raciocinar, estabelecer conexão entre uma coisa e outra coisa, entre uma tese, uma antítese, uma síntese, construir coisas novas e, basicamente, é uma estratégia de adaptação do ser ao seu ambiente. Então, aqueles que têm uma inteligência maior, eles resolvem problemas com mais, têm um raciocínio mais rápido e resolvem problemas com uma certa velocidade em relação a outras pessoas. Então, é uma capacidade que é inata e também aprendida, ok? Então, tem pessoas, assim como tem pessoas mais altas, mais baixas, mais fortes, mais fracas, existem pessoas com uma habilidade de raciocínio mais rápido do que outros em determinados elementos. Então, entendendo isso, o pessoal teorizou sobre os conceitos, aí nasceu um estudo de quociente de inteligência, tá? Lá atrás, no século XX, o pessoal começou a estudar de 19 para 20 a psicologia começou a crescer mesmo, né? E o pessoal começou a tentar entender, a medir essa capacidade humana. Quem bolou esse conceito tinha o desejo de usar para a educação, de usar para falar assim, olha, eu vou identificar aqueles que têm um raciocínio, padrão de raciocínio mais rápido, daqueles que têm menos, eu vou pegar os que têm menos e vou educar para subir, ok? Ele foi pensado nobremente, mas nós, seres humanos, uma vez que começamos a entender que separava pessoas que respondiam melhor do que outras, começamos a nos focar nessas pessoas, usar o conceito, o coeficiente de inteligência para separar pessoas e selecioná-las para situações, cargos, tarefas mais complexas, ok? Então, ele virou um instrumento de segregação, não necessariamente um instrumento de educação. Ok, e aí no século XX ele ganhou muita força, principalmente pelas medidas americanas. É verdade que uma pessoa que tem um coeficiente de inteligência alto, ele não vai mal, dificilmente ele vai muito mal na vida. Ele tem, comparativamente, uma certa desenvoltura nas tarefas, nas ações que ele gosta de fazer. Mas já também no século XX, início do século XX, o pessoal já falava sobre que existiam diferentes tipos de inteligência, de diferentes tipos de problemas a serem resolvidos, diferentes interações com o ambiente. E foi ganhando corpo uma questão que é central, que é a emoção, como a gente lida com ela, tá? Então, inteligência é uma capacidade, ela é inata e aprendida, e você, num ambiente coerente, organizado, você tende a desenvolver a sua inteligência, tá bom? Aí o QI vai trabalhar com o conceito de 100 como sendo um coeficiente padrão, e o que é acima disso, a partir de 1 ou 2 desvios para cima, a partir de 120 e tal, você vai começar a pensar que aquela pessoa tem uma dotação de inteligência. Abaixo disso, ela tem uma infradotação, tá? Ela vai ter algum tipo de dificuldade de raciocínio. E aí, a partir de determinado momento, você tem os superdotados, chegando a ter os hiperdotados, que são 1 em 1 milhão de superdotados, né? São aqueles com QI acima de 180 de inteligência. Falando, então, sobre inteligência como uma capacidade, o pessoal começou a entender, começaram a observar que existem pessoas, que as pessoas muito inteligentes, de forma engraçada, trabalham para pessoas menos inteligentes que elas. Tá? Então, tem pessoas que conseguem desenrolar mais, desenrolar melhor com a vida, e não tem lá esses coeficientes altíssimos de inteligência que
Então, mais voltadas para o raciocínio, lógica, matemática. A gente começou a entender que a inteligência tinha várias características, várias perspectivas. A inteligência emocional ganhou muita força porque foi mais ou menos em 95, com um colunista do New York Times, um colunista de ciência, que é o Daniel Goleman. E aí ele pegou um pouco do que já estava acontecendo, de discussão, e trouxe para uma visão de sucesso e liderança. E aí, falando em sucesso e liderança na sociedade americana, isso ganhou um mundo enorme, né? E aí o pessoal começou, de fato, a pesquisar, e esse foi um best-seller, e a gente começou a entender, começou a aliviar muita gente que não gostava do conceito clássico de inteligência, porque se sentiam excluídos. A história do uso da inteligência era de exclusão. E, na verdade, muitas dessas pessoas que aparentemente não tinham grandes inteligências racionais, né, elas tinham competências outras que faziam com que elas liderassem e que elas fizessem coisas extraordinárias aí ao longo da vida. Então, inteligência emocional é uma capacidade, né, uma certa inteligência de lidar com as próprias emoções e as emoções dos outros. Ok? É uma inteligência em perceber as emoções, lidar com elas, se automotivar e aí, a partir daí, também olhar para o outro, perceber a emoção do outro e lidar com a emoção do outro. E o que o Daniel Goleman mostrou para a gente é que essa, em particular, estava vinculada ao sucesso e à liderança, mais do que necessariamente a inteligência racional. Você vai ver pessoas com altíssimo QI com vários problemas emocionais, altíssimo QI com vários embotamentos afetivos, muitas vezes duras, grossas, emocionalmente instáveis, e os outros que tinham essa habilidade de lidar, de compreender a si, de lidar com o outro, eles conseguiam motivar outras pessoas, eles conseguiam agregar pessoas, conseguiam fazer com que várias pessoas fizessem o que ele gostaria que fosse feito, e ele vai resolvendo os problemas do mundo. Inteligência emocional é a habilidade de lidar com as próprias emoções, entendê-las, compreendê-las e lidar com as emoções dos outros, compreendê-las e entendê-las. Beleza? Entendi. Fiz esse preâmbulo longo aqui para falar um pouquinho de que isso também pode ser aprendido, ele é inato, mas também pode ser aprendido. Uhum. Não, foi muito bom. Então, já que você já começou a falar, então a gente já engata na próxima, que é o porquê que a inteligência emocional é tão importante. Então, a gente fala na doutrina espírita sobre reforma íntima. Né? Então, reforma íntima, o que é, senão o exercício de inteligência emocional? Reforma íntima é você perceber o que você fez, como você está se sentindo, e a partir daí fazer um pacto de interação, de mudança, e seguir esse processo diariamente, tendo um conjunto de ações cada vez mais adaptativas. Olha, se você trouxer isso só para o conceito racional, a pessoa vai lá, identifica o que fez de certo e errado e tenta mudar as coisas que fez. A inteligência emocional vai trazer o elemento assim, você não vai mudar as coisas que fez, você vai mudar as formas que interagiu. Okay? São pessoas, você vai lidar com gente de forma diferente. Do jeito que foi ontem, não será amanhã, amanhã será melhor. Você vai lidar melhor consigo e vai lidar melhor com o outro. Então, por que é importante? Porque é a essência da caridade. A inteligência emocional é, na prática mesmo, a essência do ser caritativo. Como inteligência emocional é percepção de si e do outro, é fazer uma ponte interna entre você e o outro, ora, na essência, é caridade. O que o Livro dos Espíritos nos diz sobre felicidade? Ele fala, só é feliz quem aplica as leis morais. Leis morais nada mais são do que a forma como eu lido comigo, como eu lido com o próximo e como eu lido com a criação e Deus. Não é? Então, veja, nós só somos felizes numa interação com o ser.
ou ser eu mesmo, ou ser o próximo, ou ser divino. Então, nessa interação, a inteligência está nessa interação. Então, eu diria que inteligência emocional é um conceito central da nossa felicidade. Um conceito central do nosso desenvolvimento ético-moral. É central no jeito da gente fazer a caridade. Sabe por quê? Porque o que a gente observa bastante, eu como psicólogo, nesse período aí, não são mais 25 não, são quase 30 anos mesmo, de prática da doutrina, que muitas vezes a gente vai fazer a caridade, não é só na doutrina, mas é muito, muito comum em religiosos. A gente vai fazer a ação religiosa, mas conforme eu quero que seja, não do jeito que o outro precisa. Então você vai com a cabeça cheia, 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 perdido em si mesmo, e rosqueia essa informação no outro, e eu ajudo, quanto mais ajudo, conforme o outro vem para mim, e não conforme eu vou para o outro. E Jesus fez o inverso. Jesus falou assim, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser servido, não vai ser o maior, não. Aquele que servir é o que vai ser o maior entre vós. E aí, o conceito central é a inteligência emocional. Por isso é importante. Sem contar que quando você vai na sua vida profissional, liderança e sucesso estão vinculados a isso, né? Você vai liderar com mais facilidade se conseguir convergir as emoções das pessoas. Você vai se desesperar menos se conseguir dialogar com as emoções que você possui. Tá? Uhum. Então, realmente é de suma importância. Infelizmente, ainda não é um conhecimento muito divulgado, a gente pode dizer assim. Assim, o que para mim é uma... assim, eu fico impressionado como esse conhecimento já está muito bem instituído. Vamos lá, para a pedagogia. É imprescindível. Né? Ações educacionais com baixa inteligência emocional, que é o comum, quando você vai para um processo de educação, como é que a escola nasceu? A escola moderna nasceu? Ela nasceu do modelo militar, ok? O modelo de padronização emocional e intelectual, tá certo? Graças a Deus, hoje a gente está revendo bastante esse modelo. Já os melhores modelos educacionais, eles já trabalham melhor a diversidade, o pensar diferente, o pensar por problemas, vários jeitos de olhar um problema. E aí qualquer pessoa é útil, né? Qualquer jeito de ser e pensar é bom, e o diferente é bom, ao ponto de os estudos de diversidade mostrarem que, em média, assim, 30% a mais de desempenho em grupos diversos. Grupos que são diferentes, que pensam diferente, eles têm maior desempenho para resolver problemas do que os homogêneos. E aí a gente estabeleceu um processo educacional que embota emoção, embota diversidade. Somente baseado num perfil de resolução de problema. Então, os militares tinham um problema para resolver, que era matar o outro, tá certo? E aí, esse único problema, como é que eu podia fazer? Fórmulas, tecnologias, não é para empatia, compreende? Não é empatia que eu preciso ter. Se eu tiver empatia, eu não brigo, eu não luto, eu não venço. E aí, esse modelo educacional foi uma das bases das grandes guerras, que criou esse pensamento patriótico, esse pensamento de eu, egóico, orgulhoso, e os países orgulhosos se enfrentaram. E eles tiveram que gastar esse orgulho na humildade da dor. Né? Se acabaram, se arrasaram, e aí eles foram começar a pensar, não, acho melhor a gente fazer uma comunidade europeia. E foram trabalhar em cima, depois de ter gastado todo esse orgulho. Porque o processo educacional focado numa resolução de problema, pouco empático, não percebe o outro, aí a gente vai ver bullying acontecendo, você vai ver o conceito de vencedor e perdedor, o belo e o feio, esses conceitos que separam, que são filhos do orgulho, tudo que separa é orgulhoso, né? O orgulho é eu estou certo e alguém está errado. E aí esse modelo de separação é extremamente violento. Então, a nossa educação termina sendo extremamente violenta com a individualidade.
no desejo de amar, olha só que coisa, usamos a palavra amor para impor sobre os outros a nós mesmos. Esse é o conceito básico da obsessão, segundo diz o Livro dos Espíritos. Então, de certa forma, o processo é conhecimento, educação pedagógico, apesar, hoje a gente vai lá e estuda os teóricos, você vai ver Vygotsky, Piaget, Vallon, até hoje o pessoal está ensinando isso. Ensinam pouco psicologia e poucos conceitos mais avançados de psicologia e os mais práticos em psicologia ligados à inteligência emocional. Então, a gente está devendo muito na educação. E aí, com isso, as famílias, né, que foram educadas dentro de um contexto, as famílias terminam devendo muito na educação emocional dos seus filhos. Ela quer que o menino se dê bem, seja bom, e seja um grande homem, e aí ela vai com pressa, pouca empatia, muito mais bronca do que construção de conteúdo, construção de um entendimento. Eu estava assistindo um profissional que eu gosto muito, né, Jerônimo Telme, ele estava falando assim, como o filho dele, estávamos sentados, almoçando, e aí o menino foi lá e derrubou o refrigerante. Aí os pais deram um esporro nesse moleque, porque ele derrubou o refrigerante. Aí a filhinha dele olhou para a situação e falou, papai, viu o que aconteceu? Aí ele viu o que aconteceu. Né? O menino tentando fazer alguma coisa, tentando fazer algo de forma autônoma, errou e tomou uma bronca. E aí o pai falou, é mesmo. Né? Ele ficou feliz que a filha dele já estava percebendo uma questão de inteligência emocional. Porque o menino teve a autonomia de tentar fazer. E aí, ao tomar aquela bronca porque ele fez errado, o menino não faz, viu o que você fez, você não prestou atenção, olhando para o que falta, não viram o que tem. E ao fazer isso, aquele jovem, ele retrai a sua capacidade de tentar, retrai a sua individualidade, e ele vai se acomodar a um conceito padrão de você não pode errar, ok? E esse não poder errar é bastante violento com crianças, com jovens nem se fala. Alguns dos jovens que estão nos ouvindo se sentem muitas vezes oprimidos no ter que fazer. A gente é treinado para falar das emoções, para falar de como sente, para ser compreendido ou visto. E aí esse mesmo profissional falou assim, bom, minha filha veio carregando uma coisa, caiu, quebrou, ela olha, olho arregalado, ele olha para a filha e fala, filha, é só limpar. Ela olha para o mesmo problema, ela vai lá, pega as coisas e vai trabalhar a limpeza, e mais à frente ele viu uma coisa acontecendo, ele falando, puxa vida, olha só, isso aconteceu. Aí o filho olhou para ele e falou assim, pai, é só consertar, tá tudo bem. Então vai gerando em você uma paz de espírito, um modelo de ver os problemas, com menos pressa, com menos violência, com menos imposição de você sobre o outro, entende? Daí a relevância tão relevante para a gente adotar na prática esses conceitos dentro do dia a dia da educação, da doutrina, né, da doutrina espírita. Vocês é que podem me dizer, eu vou perguntar depois para vocês, se vocês acham que dentro da doutrina dos centros todo mundo tem empatia. Né? Se as lideranças têm de fato empatia com vocês, com os jovens. Principalmente os jovens, que são... É uma fase onde você tem muita. Né? Grupo é muito fundamental. Vocês são muito mais mediados, nós, né? Eu sou jovem há um pouco mais tempo que você, mas nós somos muito mediados pela interação. Então, buscar referência, identidade com o outro é fundamental. E aí, nesse momento, a gente olha para as referências e quer empatia também. E nem sempre a gente recebe. Né? A gente recebe pressão, vai lá, e que muitas vezes gera esse embotamento. Lá na frente eu tenho ansiedade, depressão, tristeza, desadaptação na profissão. É isso. Se deixar, eu falo bastante, tá?
estava falando sobre essa questão da educação e me veio à mente um caso que eu tinha lido em um livro da literatura espírita, de um jovem justamente diz que a família dele focava muito em as notas altas na escola, ele tinha muito dessa inteligência que você falou inicialmente, inteligência racional, que as notas eram altas, fazia curso de línguas, de música e tudo mais, só que chegou um ponto que ele não aguentou mais, que era tanta pressão para esse sucesso acadêmico, mas não tinha nenhuma educação emocional, né? Ele não sabia como lidar com as emoções que vinham, e infelizmente o desfecho foi o suicídio. Isso é a realidade da maioria dos jovens que a gente vê. Então, já começando nisso, você acha que a inteligência emocional ela seria uma solução para esse mal do suicídio, principalmente na juventude, na infância? Você falou melhor impossível. Tá? A inteligência emocional, sendo ensinada, estimulada, ela seria o maior freio para o suicídio que a gente possa ter. Assim, claro, a visão estendida da vida, que a doutrina nos ensina, né, o fato de não haver morte, você continuar se responsabilizando pelos seus atos, imprescindível. Tá? Mas junto com esse conhecimento, como lidar com as próprias emoções, como lidar com as emoções dos outros. Tá? Então, essa sensação de inadequação, muitas vezes, gera em nós uma percepção, uma autopercepção inadequada, uma identidade conflitante. E eu não consigo colocar essa identidade conflitante, às vezes eu não consigo nem dialogar com essa identidade conflitante com o ambiente no qual eu estou interagindo, com a família, com os amigos. E essa sensação de desamparo gera uma solidão brutal. Brutal. Uma solidão tão intensa que pode levar esses jovens, entre outras sensações, pode levar esses jovens a buscar botar termo na própria vida. Então, ensinar desde cedo a pessoa a dialogar com os sentimentos. Veja, emoção é uma coisa automática. Tá? A gente fala muito de controle emocional, na verdade você não controla emoção nenhuma. Tá? Você controla comportamentos que vêm depois das emoções, ao ponto desses comportamentos começarem a trabalhar melhor seus pensamentos, trabalhar o seu sentimento, que é quando você interpreta a emoção, e aí você vai ter um pouco mais de paz. E aquelas emoções que vêm automáticas, assim, elas vão abaixando a valência, né, a força delas. Você tem medo. Pô, quer saber o que é emoção medo? É só você estar andando numa rua, ela tá escura, e aí você vira uma esquina e tem um Rottweiler rosnando para você na sua frente. Você quer saber o que é medo? Você vai entender. Você vai ter imediatamente, em menos de meio segundo, um conjunto absurdo de respostas orgânicas. Seus músculos vão se encher de sangue, vai sair das vísceras, você é capaz de evacuar para se liberar qualquer coisa que vá atrapalhar a sua velocidade de corrida. Sua pupila vai dilatar, você vai ficar hiperfocado e só vai pensar numa única coisa. O quê? Enfrentar esse cão? Não. Você vai pensar em fugir. Então, essa é uma resposta, as emoções são respostas maravilhosas do organismo. Tá? E é interessante falar que elas, das básicas às mais complexas, elas são, se você as utilizar bem, vai fazer o seguinte: se tem um cão rosnando para o teu filho ou tua filha, você vai olhar a mesma situação e, por conta dessas emoções, uma delas é a afiliação, você vai lutar com um bicho maior que você para proteger os seus. Tá? Então, é uma resposta adaptativa. Agora, depois que ela aparece, como é que você interpreta a emoção? Então, o medo vem. Eu costumo falar bastante quando eu estou dando palestra. O medo vem. Mas o medo vem do fogo.
Mas o bombeiro vai fugir do fogo ou vai fugir para o fogo? Vai correr para o fogo? Ele vai correr para o fogo. Porque ele transformou o medo natural do ser humano de ser queimado em prudência, em diligência, em valorização da vida. Ele se treinou permanentemente para se proteger adequadamente daquilo, saber até quando ele pode entrar, até quando não pode, entender tudo que o fogo faz para poder, abrindo mão da própria vida, ir lá salvar alguém. Isso tudo é o conceito de treinamento e educação. É você sistematicamente conversar com suas emoções. Sistematicamente conversar com suas emoções. O ambiente conversa com as suas emoções, você conversa com as emoções. Calma, tudo bem, o que eu estou sentindo? Estou sentindo mesmo, mas você fez o máximo, você está usando proteção? Você está usando o oxigênio? Você está usando... Ok, então eu posso ir. E esse diálogo interno e externo, ele nos protege dessas coisas fortíssimas que as emoções têm. Porque quando elas vêm, e se vierem muito fortes, elas têm a habilidade, né, como é o cérebro, ela desliga a sua capacidade de raciocínio. Desliga, tira energia mesmo. Você vai elaborar, você vai discutir com um cachorro Rottweiler? Não vai. Você só vai depois é que você vai pensar. Elas foram feitas para você reagir. Ok? E aí é educação sistemática, entendimento, que vai fazer você agir. Mas senão você vai reagir. Então, muitas vezes o jovem está lá preso naquele bloco emocional que é brutal, ele não consegue pensar, ele está em loop. Não dá para você chegar para ele e falar assim: que isso, levanta, um depressivo grave. Levanta, deixa de bobagem. Não vai funcionar, porque a razão lá está desligada, está em looping. Ele tenta pensar, não consegue. As emoções bloqueiam. Ele tem uma sensação de inadequação, de que alguma coisa está muito errada, de que ele não é bom, a autoestima está ruim. E isso é tão brutal que ele sente no corpo, ele sente na batida do coração, ele sente nas vísceras, nos músculos, ele perde tônus muscular, do mesmo jeito que o ansioso, ele tem taquicardia, a pupila dilata, e se você falar calma, ele vai ficar mais nervoso. Tá? Porque calma significa calma de quê? O que você está vendo? O cérebro dele não está pronto para se desobrigar daquela emoção. Ele não está com a habilidade ao ponto de que, nesses momentos, às vezes, o acolhimento às vezes em silêncio, acolhimento no olhar, respirar com o outro, segurar, acolher, estar do lado, até que o outro consiga identificar-se novamente com você. Empatia. Quando a empatia vem, assim, a pessoa se acalma, a pessoa volta para você, interage, te escuta. Quando muitas vezes você fala assim: calma, filho, para com isso, não pode, deixa de ser bobo, para de chorar. Isso não resolve e muitas vezes aumenta ansiedade, tristeza, inadequação. E quando você junta tudo isso, eu tenho um jovem com baixa autoestima, eu tenho um jovem ansioso, eu tenho um jovem com uma percepção de capacidade baixa, ele acha que nunca será, acha que não conseguirá. Então, esse equilíbrio emocional fica prejudicado. Eu reajo, não ajo. E aí, naquela dor, eu tenho um remédio, eu tomo remédio. Naquela dor, o suicida não quer morrer. Okay? O suicida quer que a dor pare. Ele quer que a dor emocional pare. Eu já vi situações brutais, a pessoa estava tão nervosa, ela foi lá e bateu a cabeça na parede. Teve um traumatismo craniano. Ela não queria o traumatismo craniano. Ela queria que aquilo parasse, que aquelas ideias invasivas parassem. Ok? Então, como é que a gente trata isso? Primeiro, não tem nada errado com as ideias. Não tem nada errado com as emoções. As emoções são sua força. As emoções são aquilo que te identifica como ser humano. Não está errado. Seu medo não está errado. Sua ansiedade não está errada. Ela é uma resposta do seu organismo. Agora, o que ela quer dizer? A ansiedade está lá para você poder fugir e correr. Tá? Então você tem que observar e ver, perguntar para si se tem algum bicho que vai machucar você, se realmente está ali
se vai te morder, se você vai de fato morrer. E se não, começa a elaborar. Olha só, peraí, eu já passei por isso outras vezes. E aí você começa a trazer um entendimento. Você observa as emoções. Se a gente consegue observá-las e consegue conversar e lidar com elas, já é metade do caminho para evitar suicídio e conflito. Né? Os suicídios e os conflitos. Uhum. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Sim, claro. Tá. Você vai falando aí, vai me dando vários gatilhos. Eu vou pensando em um monte de coisa aqui. E não sei se você já teve a oportunidade de assistir aquela animaçãozinha Divertidamente. Sim, claro. Eu fiquei pensando aqui, quando você falou de sistema, controle emocional, eu imaginei um pouco como a história do filme. Cada emoção tem a sua função e a gente não pode. Esse controle emocional não é a gente, como você está falando, não é a gente tentar, sei lá, suprimir as nossas emoções ou evitar, ou então ser sempre alegre. É a gente saber exatamente quando utilizar cada uma delas. Igual no final do filme, desculpa se eu estiver dando spoiler para alguém, a gente vê que o que era importante para a personagem era a tristeza naquele momento, e não a alegria, como estava sempre mostrado. Então, a gente tem que saber, acho, esse domínio das emoções, a gente sempre saber quando utilizar cada uma delas. E entender que emoção é essa que nós estamos sentindo. É isso, é isso. A emoção é natureza. Então, imagina, você vai ficar brigando com o mar? Pensa aí no mar. Não, você aprende a lidar com ele. E se aprender, você vai surfar, você vai se banhar na água tranquila, você vai mergulhar, você aprende a lidar com ele. Agora, ficar xingando o mar, né, é complicado. Assim, você gasta uma energia enorme. Tem pessoas que ficam lá brigando com as ondas do mar, batendo as ondas do mar. Aprender a surfar, eu vou falar, aprender a surfar, surfa nesse negócio é grande, mas se você pegar as regras, você vai no meio daquela coisa que aparentemente é perigosa ou difícil, você vai estar feliz, com uma disposição boa. O Divertidamente, eu acho um desenho excelente para educar tanto crianças, quanto jovens, quanto adultos. Né? Dependendo de como você lida, você retira um monte de coisa ali. Nós somos treinados nesse modelo educacional para suprimir emoções. Aí eu já falei para você, emoção é natureza. A gente consegue? Não. Você abafa uma coisa e sai por outro lado. É como se fosse uma bolha subindo aqui, ó, e você coloca um paninho assim, a bolha está lá. Na primeira brecha, ela sai e sai como sintoma. Sai como sintoma. O sintoma que é você explodir com alguém, que é você ter uma palavra ríspida, ok? Então, olhar para os sentimentos e entender que ele tem função, tristeza, pô, você vê, uma das principais alterações da COGEDEF anterior para a última, né, foi a gente acolher a tristeza. Qual foi o pensamento? A gente olhava os jovens naquela alegria, cristã, uhul, tal, confraternização. A confraternização, é verdade. Só que, ao mesmo tempo, nós víamos que tinham dores. Tá? A espiritualidade mostrou para a gente vários bloqueios emocionais da juventude. E aí a gente ficou olhando para aquilo e falou assim, o que está acontecendo? A pessoa... olha que cena interessante. A gente estava lá dentro do apoio espiritual, aí chega um grupo de jovens, a menina entra, toma um passe, e você vê que ela não está bem, eu falo, vamos conversar um pouquinho. E aí ela abre o coração, se sente mais acolhida e tal, volta para lá e volta a rir. Ela saiu da sala e começou a rir. Tinha um bloqueio, ela conseguiu liberar um pouco essa emoção, ela pôde perceber um pouco mais, estar mais calma e voltou a sorrir. E aí a gente olhou e tinha vários desses jovens com a mesma questão. Aí, na COGEDEF seguinte, a gente falou assim, escuta, vamos instituir um movimento de partilha, movimento de interação, movimento de não julgamento, movimento de acolhimento, onde você pode falar o que você quiser e o outro vai ser treinado para ouvir, vamos? Aí o pessoal falou, vamos. E o quanto foi impressionante o que aconteceu, porque os jovens, de fato, estavam precisando simples, eles não estavam precisando receber, né? De cima para baixo. Eles estavam precisando de alguém que os escute, interaja, que eles possam simplesmente perceber as próprias emoções e aí
eles foram perceber as emoções deles nos outros, o outro falava de um problema e falava, puxa, olha só, também é comigo assim. E aí, quando criou um ambiente onde ele podia falar, eles trocaram, e se trocaram, amenizou, vinculou. Foi importante para quem os facilitadores vinham conversar conosco, que estavam chorando, emocionados, com as próprias emoções, tocados, porque a coragem do jovem falar de algo que ele não falou durante anos dentro da doutrina, por exemplo. E aí criou um campo de afiliação, de afeto, de carinho, e que problemas muito complexos foram resolvidos, ou começaram a ser resolvidos, né? Ali. Emoções são nossa força. Daí o conceito de inteligência emocional. Inteligência emocional é você conseguir tirar o pensamento de que isso é ruim. As emoções do outro também dizem muito sobre ele. Eu não vou negá-las, eu vou esclarecê-las, eu vou observá-las e esclarecê-las. Assim como eu também vou observar e esclarecer para mim. Eu vou interagir de um jeito que a gente se conecte. E conectado, eu sei que a gente resolve mais problema do que desconectado. Certo? Então, o conceito de união, a lei de sociedade na prática, ok? A lei de igualdade na prática. Você só é feliz em interação. E também é feliz entendendo que você é único, que o outro é único. E mesmo sendo diferentes, vocês serão felizes interagindo. Olha, isso é a aplicação da inteligência emocional. Quando a gente conversava, a gente respondeu a grande maioria das perguntas que a gente tinha programado. E no início desse nosso cronograma de férias, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver, a gente tratou sobre, no início do mês, sobre masculinidade tóxica. Aí foram falando de vários assuntos, principalmente sobre essa questão do homem, né? O sexo masculino, a pessoa que se identifica como homem tem aquela questão do não deixar suas emoções, transparecer as emoções, não chorar e tudo mais. E a pergunta é mais ou menos voltada para isso. Você acha que a inteligência emocional, em geral voltada para esse gênero masculino, ela contribuiria no combate à cultura machista? Sem dúvida. Sem dúvida. Passou, né? Passou. Esse movimento machista aí, ele tem suas conotações primitivas, na qual o fato da gente ser 30% em média mais forte que mulheres, num ambiente hostil, isso tinha um motivo, tinha um porquê. Você, adaptativamente, os papéis eram mais claros. A mulher estava grávida e ficava 9 meses com o filho de uma liderança, então ela tinha que fica para trás, tinha que ser protegida, o ambiente era hostil, qualquer coisa nos matava, ok? Então, se você for pensar nesse arranjo, é um arranjo de força, é um arranjo em que você interagindo com o ambiente, você precisa lutar com o seu corpo, né? Então, esse arranjo aqui, ok. Aí entramos, permitiu, com a evolução, a gente permitiu que o macho ficasse mais próximo das fêmeas e pudesse passar a cultura para a prole, e a gente foi gerando alternativas, conhecimento. Eu não precisava mais repetir o que meu pai fazia, eu podia pensar em algo novo, a gente foi crescendo. Mas esses movimentos brutais, inatos, aí, ainda estavam muito fortes ainda no corpo físico. E aí terminavam criando uma série de problemas de interação entre grupos. A gente se tornava violento, o nascimento das obsessões, a gente matava os seres humanos. Então, esse processo de lapidação espiritual que vem acontecendo nos últimos milhares de anos, ele deu já. Não precisamos, o homem não precisa mais perder um braço e falar, tá tudo bem, vou continuar lutando, ok? Não tem mais essa necessidade. E assim, o espírito, sem contar que, trazendo o espírito, nós não somos homens, nós estamos homens. Né? Nós não somos mulheres, estamos mulheres, nós só somos. Né? E
essa alternância de papéis é imprescindível para a gente lidar com a diversidade do mundo. Essa parceria feminino-masculino venceu em todos os ambientes do planeta, do gelo ao deserto. Ok? É uma parceria onde os papéis vão sendo, digamos assim, a modelagem de papéis, os arranjos de papéis foram sendo colocados e ajudando a vencer. E a gente foi dominando o ambiente, permitindo que esses papéis fossem mais analisados, mais entendidos, mais flexibilizados, mais expandidos. Lidar com o outro da sua espécie. Olha só, os animais eles têm já a inteligência inata dada por Deus, né? Instintiva. Eles não se matam com facilidade, não. Eles rosnam, se mordem e tal, mas não saem se machucando com facilidade, não. Eles veem os seus papéis e o outro percebe o papel e ele aquieta. Aí nós perdemos, nesse processo, um pouco esse limite. A gente vai e desconsidera o outro, porque nosso cérebro tem essa habilidade. Se eu imaginar que o outro não é da minha espécie, eu posso matá-lo, ok? Se eu imaginar, o cérebro trabalha com o conceito de grupo. Então tem o grupo de dentro e o grupo de fora. O grupo de dentro é aquele que eu devo proteger, a minha família. O grupo de fora é aquele que eu devo lutar e enfrentar. É isso que eu estou falando sobre histórico, tá? Histórico, filogenético, ontogenético da construção de identidade humana. Mas, como primatas, é meu grupo, minha família, o outro grupo eu devo ter medo e atacar. E nessa brincadeira a gente criou todos os problemas que a gente, dos últimos milênios. Porque teu cérebro automático, se entender que aquele ser humano é diferente de você, ele ataca e machuca. Aí vem a cultura ensinando que não. A gente foi se encontrando entre choques, a galera que morava em cima da montanha, com a galera que morava no prado, eles se encontravam, pô, o cara vestia uma outra roupa, falava outra língua, ele achava que não era gente. Ele ia lá e enfrentava, tá certo? E nessa brincadeira, uns séculos depois, aquele grupo da montanha e da estepe viraram o mesmo grupo. E aí, quando eles estavam bem, pacífico, ele olhava para o outro lado do mar tinha um outro grupo, que ele não sabia a língua, não sabia. Então, a gente ia meio que diamante lapidando diamante, e indo nesses entrechoques. Cada entrechoque ia permitindo que a gente percebesse que, no final das contas, nós éramos todos humanos. E quando a gente percebe isso, tem apropriação cultural, a gente pega a comida que o outro está fazendo, um pouco da língua que o outro está fazendo, a gente se junta e forma um grupo maior. Hoje nós estamos no modelo global, as comunidades europeias, os grupos econômicos, a gente já está começando a falar de terráqueos. Nós somos terráqueos. Então, esse processo que tem sido duro, ele vem vindo com muito pouca inteligência emocional. Ele vai acontecendo de acordo com o que a nossa habilidade inata, a gente foi projetado para se amar. Olha só que legal. Nosso cérebro foi projetado para se olhar muito para alguém, que é da mesma espécie, o que se aparenta a minha espécie, eu projeto nele, eu começo a perceber nele coisas e eu passo a trazê-lo para a minha família. É só isso. Nós somos projetados para a filiação. E se eu fui educado a não olhar, a não fazer esse processo de identificação, eu tendo a ser violento. Aí os homens são educados a ter esse processo de desidentificação com as mulheres. As mulheres são educadas a ter esse processo de desidentificação com os homens. O mais velho com o mais novo. O que mora no outro país com o que mora nesse país. E aí eu não tenho como resolver essa questão a não ser no conflito. Porque eu penso que eu estou certo e o outro está errado. E o que é mais duro é que você vai usando palavras de amor para justificar a violência. Eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso porque eu quero que você... Não, eu sei o que é melhor para você, por exemplo. Tá? São coisas que muitos vão ouvindo, e o mundo, a polaridade do mundo está mudando, mas ainda é masculina, ainda é violenta, ainda é voltado muito para o enfrentamento. Esse equilíbrio, essa polaridade energética está mudando com a educação, com a espiritualização do planeta. E aí você observa que esses entrechoques aí estão diretamente ligados à ausência da percepção
das próprias emoções e das emoções do outro. Eu desidentifico o outro. Toda desidentificação é violenta. E aí eu tenho lá a nossa sociedade que é mais masculinizada. Ou seja, se ela é mais masculinizada, ela também infantiliza o homem. Ok? Infantiliza. Porque fornece um monte de regrinhas ali onde ele não precisa mais pensar, não precisa mais elaborar. Ele vai recebendo essa história toda, as mulheres vão recebendo essa história toda de que, sei lá, mais forte, de que violência, ele vai recebendo a história, ok? E aí eu não preciso elaborar muito, e eu vou ficando infantil frente às emoções. Graças a Deus, isso está mudando. Né? A percepção de que eu não preciso mais me desidentificar, eu posso me identificar. E aí, identificou, você não dá mais conta de ser violento. Então, quantos homens, esse universo ainda mais masculino, machista no sentido de poder, né? O macho como poder em relação ao feminino. Extremamente ingênuo, ok? Extremamente ingênuo, porque é um arranjo, é uma parceria. E essa parceria de papéis é tão... Sem esse aqui, esse cara morre. É ingênuo, tá? É uma interpretação inadequada escultural. E aí, a gente está, graças a Deus, desidentificando com isso para entender que esses papéis, o equilíbrio entre o que é sagrado no feminino, o que é sagrado no masculino, ele independe, inclusive, do corpo físico. Ele é uma polaridade espiritual. Quando você compreende isso, de que jeito que você vai julgar alguém? Se você entende, sabe, se você aplica as leis morais na relação com o outro, consigo com o outro, como que você vai não observar aquele ser? Se você tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, como que você vai negar a dor, o medo, a necessidade da pessoa que está na sua frente? Dificilmente. A gente desatento pode ser, mas atento, não. Então, inteligência emocional ela trabalha diretamente, mas é diretamente no enfrentamento do machismo. Você é convocado a falar assim, o que o outro está sentindo? Será? Veja, são 5 competências, 3 para você e 2 para o próximo. Né? Então, entender a emoção, a própria emoção, lidar com ela e automotivar-se, que é uma coisa que quem tem inteligência emocional alta, ele estabelece um ponto onde ele quer ir e ele não para. Tá? Que é um ponto que eu vou falar para vocês. Você se motiva, você independe do outro para se motivar. Você precisa do outro, mas você está motivado. Você tem uma ideia concreta. Então, você percebe suas emoções, você lida com elas e você fala, eu vou. Mas você não vai sem perceber o outro e sem trazer o outro para perto de você. Né? Como se fosse uma grande pirâmide, onde a motivação está aqui. Você percebe você percebe o outro e vai. E aí o pessoal vai com você. Quando você trabalha esse movimento, né, não é possível lidar com a família. Não é possível. Para onde a gente quer ir? A gente quer uma família feliz, estável, ok. Não é possível eu ir impondo sobre minha esposa, impondo sobre minha filha. No trabalho, não é possível desenvolver o trabalho desidentificando a necessidade de gênero daquele grupo. Tá? Não importa se a pessoa se identifica como homem, mulher, não importa, eu não posso seguir, né, na direção, não percebendo as pessoas que estão ali, as emoções que elas têm, sentimentos que elas têm, a forma que elas lidam com isso. Eu preciso colocar isso na pauta, conversar com elas e fortalecê-las. Então, diretamente vinculado ao enfrentamento do machismo. Tá? A inteligência emocional. Ótimo. Antes da gente continuar, vou ler uns comentários que está tendo na Twitch, para a gente saber o que eles estão falando. Então, o André aqui falou, Nonato, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Segundo, obrigado por estar sempre acompanhando. Terceiro, como identificar quando estamos em falta com nossa inteligência emocional.
E se identificamos, é possível desenvolvê-la? Se sim, como? Tá. Conflito. Tá? Você vai sacar que a inteligência emocional não está legal se você tiver com conflitos ou com você ou com o próximo. Se está irritado com alguém, baixa inteligência emocional. Se está irritado consigo, baixa inteligência emocional. Sabe o que vai fazer? Não sabe, está perdido? Então baixa inteligência emocional. Certo? Então, o primeiro movimento é se você está conflitivo com você. Eu não sou bonito, não sou tão bonito assim, eu não sou tão forte, eu sou desorganizado, eu sou... não no sentido de observação, mas no sentido de julgamento. Você está se julgando muito, ou está julgando muito o outro, baixa inteligência emocional. Okay? E aí, como é que você vai desenvolver? Observando. Observando. Vamos lá, vamos trazer a doutrina espírita. A pessoa à sua frente é uma oportunidade de Jesus para você, certo? A pessoa ao seu lado, a pessoa atrás de você é sempre uma oportunidade. Ela não está ali para destruir você, não está ali para te machucar. Mas a pessoa me machucou, é verdade. Aquela interação pode acontecer e machucar você. Mas o que você vai fazer com isso é liberdade sua. Não importa o que façam com você. É sua liberdade de, observando as emoções, decidir para que lado você quer ir. Okay? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é, olha, vamos entender para que lado que você quer. Eu quero... A família está desorganizada. Mas o que você quer? Aí você fala assim, eu quero sair daqui, eu quero fugir daqui. É isso mesmo que você quer? Essas são perguntas que a gente faz. É exatamente como você quer que esses problemas cessem. Aí a pessoa, em geral, vai falando assim, não, eu queria ter uma família mais organizada. Então tá bom. É isso que você quer? Então tá, então a gente tem uma meta. Como que a gente vai fazer isso? Eu não controlo o outro, mas eu controlo a mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou observar as minhas emoções e vou observar as emoções do outro. Tá? Eu vou observar o que o outro precisa, o que está acontecendo que está fazendo ele agir dessa forma comigo. Eu vou começar a estudar, como se fosse... Se eu te oferecesse R$1 milhão, eu vou abrir com a pessoa, R$1 milhão para você entender quais são as motivações da pessoa que está do lado, há uma tendência de você se motivar. Né? Se você oferecer um grande prêmio, qualquer que seja, para você, olha, mas é um prêmio grande mesmo. Tá? Você vai dar um abraço em Jesus. Tá? Então amanhã você vai dar um abraço em Jesus se você conseguir perceber as necessidades da pessoa que você convive que não está legal. Ou se você conseguir perceber, se você conseguir, as 10 coisas mais maravilhosas que você tem. Você vai ganhar um abraço de Jesus no dia seguinte. Okay? Um prêmio extraordinário. Você ia parar e ia tratar isso de forma séria. Fazer igual Kardec, coisas sérias, tratadas seriamente. Você ia parar e falar, então tá, tem um prêmio, eu tenho 24 horas aqui para poder entender. Vou dividir isso aqui. Eu vou primeiro concentrar como é que sou eu no trabalho, como é que sou eu em casa. Você começa a gerar uma teoria sobre você. Okay? E aí, em vez de se punir, porque a regra está clara. Se você conseguir, vai ser top. Okay? A regra está clara. Então, eu quero esse top. Aí você vai se esforçar um pouco mais. Você vai começar a agir e não reagir. Você vai trazer do fundo essa percepção de como é que eu sinto. Na verdade eu estou agindo porque eu tenho medo. Na verdade, por que esse medo? Não, talvez porque não consegui lidar bem com a forma como fui educado, a ausência. Ok, então é isso que está ativando em mim, por isso que eu estou nervoso, por isso que eu estou... E você começa a ter teorias que não precisam estar corretas, tá? São teorias. E aí, no momento que você tem essa teoria e tem a teoria do outro, sabe o que você faz? Você vai lá e checa. Uma vez que você encontra a necessidade, escuta a necessidade, você está vendo que aquela pessoa está brigando com você, não por causa de você, mas ela está projetando em você uma dor que é dela. E aí você volta com uma pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? De fato, o que eu posso fazer? E aí você estabelece um pacto de ação. Quer dizer que vai resolver assim? Não. Às vezes são 10 anos, 20 anos, 30 anos de um problema, ele não resolve assim. Mas a base de ação para a resolução está posta. E quando nós agimos, o cérebro reconhece que agiu e gera estabilidade emocional. Quando você está agindo com uma clareza, né, sabendo para onde você vai, declarando para onde você vai, fazendo o seu dever, pega um caderno,
E escreve o que você está sentindo, escreve, começa a estudar você. Tão importante quanto estudar matemática, tão importante quanto passar a estudar português. Começa a estudar você. Pega o seu caderno de estudo de mim. Como você pensa, como você sente, o que você... Aquela situação conflitiva poderia ter sido evitada. E se pudesse ser evitada, porque pode, todo conflito pode ser evitado, tá? Então, podendo ser evitado, se a gente tivesse conseguido evitar, o que teria feito? Eu devia ter, na hora que ele falou isso, eu falaria diferente. Na hora que ele falou, não, na hora que eu... E aí você vai estabelecendo uma teoria da resolução do seu conflito com a pessoa, ou com a vida, ou consigo mesmo. Eu não me sinto bem, eu estou inseguro. Eu estou inseguro porque o que eu quero? Eu quero o carinho e afeto das pessoas. Beleza. Então, para ter o carinho e afeto das pessoas, o que as pessoas precisam? Quem são elas? E aí eu vou começando a estudar a mim e ao próximo. O outro se torna interessante. E eu me torno interessante. E aí você vai começando a ter inteligência sobre emoções, sentimentos e comportamentos que você faz. Quanto mais fizer isso, é sério, pega um caderninho e escreve assim, meu caderninho de inteligência emocional, ou meu caderninho de reforma íntima. E assim, se até o final do ano você não tiver com ele preenchido, esquece. Fica tranquilo, tá tudo certo. Tá bom? Você não põe a responsabilidade em mais ninguém, tá? Traz para você o que você de fato pode fazer. Olha só, tem um conceito de autorresponsabilidade que eu gosto muito, porque nós somos os únicos responsáveis pela vida que estamos levando, pelo resultado que a gente está tendo. Puxa, André, eu nasci num contexto ruim, eu sofri uma situação ruim, eu tenho um histórico complexo de coisas que fizeram comigo, que abordaram sobre a minha vida. Tudo bem, isso é triste e é chato, mas você ainda assim é livre para escolher, pegar um caderninho e ir para outro lugar. Não foi Jesus que mostrou para a gente? Não tem nada que possam fazer com aquele ser que diminua o amor dele pelas pessoas que estavam batendo nele. Ok? Então ele mostrou a suprema liberdade que nós temos de ser. Você é livre para escolher, decidir ser diferente ou fazer diferente. Pega o seu caderninho, estuda você, estuda a situação, fala disso, mas não justifica não. Porque justificativa bloqueia. Ela fecha o teu entendimento. Você vai fazer uma reforma íntima, faz a reforma íntima, então vai no centro, vai na essência. Quem é você na essência? Tá? Você é uma pessoa que você quer? Eu quero ser feliz. Então escreve, eu quero ser feliz. O que eu quero? Eu gosto da minha família. Eu quero que meu pai, minha mãe, meu tio, seja feliz. Eu quero que pare a dor. Então, o que você quer que pare a dor? Não vai botar energia em parar a sua dor. Imagina que ela sumiu. O que você faz com isso? Eu vou ser feliz. Então foca no feliz. Foca no positivo que você quer. Em vez de ficar olhando para evitar a dor, você foca no que você quer como uma experiência positiva. Isso um pouco a inteligência emocional faz. Como ela é automotivada, ela olha para um lugar onde ela quer ir, não um lugar onde ela não quer ir. Porque toda vez que você olha, né, para esse lugar, como o nosso cérebro é uma máquina extraordinária, o espírito, ele veio trabalhar sobre a matéria, ele veio resolver os problemas da matéria, então, e a gente recebeu um corpinho projetado por milhões de anos para poder abrir esse problema. Todo lugar onde você olhar com força, com energia, entregando tudo de si, vai abrir para você. Você vai olhar mais, vai compreender mais. Agora imagina se você faz isso com um problema. Ou com a dor. A dor aumenta. Se você começa a olhar assim, fulano não gosta de mim, fulano não gosta de mim, aumenta. Se você começa a olhar assim, o mundo está ruim, aumenta. Você vai começar a ver o mundo ruim em todos os lugares. Então, identifica um pouco sobre o que você quer, tá? O que você gostaria, um lugar de paz, a sua fazenda interior, onde habita Jesus, a consciência, o eu profundo, sua conexão com Deus, aquele lugar onde você tem paz de espírito. Se conecta com esse lugar, é para lá que você quer ir, beleza. O que eu devo saber? O que eu devo comer? Com quem eu devo conversar? O que eu devo ler? Faz um Globo Repórter desse negócio.
Onde vive? Como se reproduz? Tá? Então, você faz esse exercício, põe o seu caderninho lá, e aí você vai ver que você, a cada dia, ó, vamos lá, primeiro, segundo, 3 meses mais ou menos, com o nosso cérebro, ele gera novos hábitos entre 45 e 60 dias, tá? Ele institui novos padrões de hábito. E aí você estabelece um hábito angular, um hábito central, alguma coisa que você decide mudar. Pode ser coisinha pequena. Você muda e se mantém ali. Vai te ajudar a mudar outra coisa, a mudar outra coisa, a mudar outra coisa, a mudar outra coisa. Você não precisa mudar tudo, só precisa mudar uma pequena coisinha. Se você assumir controle sobre uma coisinha, você conversa com você que você pode. E aí vai. Ó, só por hoje eu não vou gritar. Só por hoje não vou chorar. Só por hoje eu vou sorrir. Só por hoje eu vou abraçar. Só por hoje eu vou falar o que eu observei da melhor forma possível. Só por hoje eu vou na direção que eu quero. Pequenas coisinhas, mas são muito pequenas mesmo. E aí você, no seu caderninho, você fala, caramba, eu consegui, eu organizei, olha só que legal. E você vai estudando você. Estudando você sozinha? Não, você estuda e dialoga com alguém, conversa, dialoga, interage, vai testando as emoções, vai testando olhar o outro, né? Vai testando se você está conseguindo compreender as necessidades. Porque a gente precisa checar mesmo. Não é tudo que está aqui na tua cabeça que está certo, mas você vai jurar que está. Esse é o problema. Você jura que o outro não gosta de você. Você jura que aquele problema não tem solução. E aí, é uma crença. Crença é muito poderosa. Você coloca um óculos verde e tudo fica verde. E você vai ver verde em todo lugar. Então, você checa. Pô, será que eu estou com óculos verde? Será que outra pessoa não está com óculos azul? Você vai checando e perguntando para você, para o outro. Você fez, ó, eu quero me aproximar. Então, vou testar, vou tentar me aproximar. Foi. Olha, eu percebi que você precisa disso. Posso te ajudar? E aí você vai criando essa empatia. E a empatia e autoempatia, tá? Você tem que ter empatia com você. Tem não. Você não tem que nada. Tá? Você não é obrigado a nada. Mas você tem a oportunidade de ter uma empatia com você. E essa empatia vai fazer com que você tenha um pouco mais de carinho, seja menos violenta consigo. E aí, com um pouco mais de carinho e menos violenta consigo, você tende a ter um pouco mais de carinho e ser menos violento com o outro. Observa, entende suas necessidades, escreve, vê como estão suas emoções básicas, né? Medo, raiva. Ó, transforma a raiva em determinação, transforma medo em prudência, transforma a alegria em paz de espírito. Você transforma essas emoções, quando você coloca os sentimentos, você vai caminhando para um top dos sentimentos, o mais alto deles, que é o amor. O amor converge inteligência e emoção. Tá? O amor ele é uma grande percepção de pertencimento. Você amando, você pertence e o outro te pertence. E aí você é mais empático, né? Resolve mais os conflitos, se lasca como ninguém por alguém que você ama ou por aquilo que você ama. Você topa enfrentar a vida por aquilo que você ama. Você fica mais forte, mais determinado. Tá bom? Então, eu pego o seu caderninho, praticamente pega o caderninho, se estuda essa situação. Vê quais são as emoções, vê quais são as emoções do outro, vê quais são as necessidades suas, quais são as necessidades dos outros. O que de fato, assim, ó, o que está ali por trás do que você está fazendo, tá? Descobre para onde você quer ir, e a partir de então, todo dia. Tem gente que malha todo dia, né? O que acontece? Fica forte. Tem gente que estuda matemática todo dia, o que acontece? Fica bom em matemática. Tem gente que estuda a si mesmo. E aí o que acontece? Ela fica boa em si mesmo. Fica boa em interagir com o outro. É simples desse jeito. Só é desafiador você manter o novo hábito, mas força os primeiros 45 dias, você vai ver que vai acontecer alguma coisa no cérebro, como se ele fosse dizer, ó, assim. Primeiro que força, antes de fazer, faz a sua prece, vai trazendo o seu mentor. Aí qualquer hora dessa, o mentor fala assim, olha, rapaz, olha, tá meio imbuído desse negócio, hein? Aí, pessoal, vamos dar uma força? Vamos continuar, vamos botar energia? E você vai ganhar ainda mais a presença dos bons espíritos,
ajudando a sua vontade, e aí você entra num espiral virtuoso de melhoria de si mesmo e do próximo, tá? É isso. É a cruz que Jesus fala. A gente pega, põe no ombro, e hoje em dia a cruz é só um caderno. Olha só que legal. Podia ser um madeiro pesadão, né? Mas não, você pega um caderno e vai carregar o seu caderno para todo lado, aprendendo sobre você, tá bom? Ótimo. Então, os outros comentários aqui que a gente tem. Bom. Suelen falou que você é maravilhoso, sua Mega é uma grande fã sua. Não vou para um umbral por causa disso, não, tá? Tá tudo bem. Recebo como gratidão. É que o André, de novo, ele fala daquele momento que você citou o sentimento patriota, indo na contramão da caridade, portanto, contra a inteligência emocional. Me questiono se o fortalecimento desse ultranacionalismo não é um movimento que pode afastar dos nossos corações, levantando barreiras e segregando as diferenças. Pô, excelente pergunta. Eu não preciso falar de política. Eu só preciso trazer Jesus, tá? Conhecereis meus discípulos por muito se amarem, ok? Então, tudo o que nos separa, você deve olhar com um certo desconforto. Eu posso dizer, minha palavra pode ser sim, sim ou não. Eu posso falar, eu compactuo com coisas e não compactuo com coisas. Mas eu julgo o erro e não o errado. Eu avalio o que eu não devo fazer e paro de condenar quem faz. Eu começo a olhar, observar as necessidades, emoções daquelas pessoas que estão fazendo. Só assim eu posso me conectar com elas e tentar ajudá-las. Então, veja, você é brasileiro, os pequenos grupos, pela lei da sociedade, a gente está aqui para resolver, a gente está em contexto, tá bom? Mas, e como é que a gente aprende isso? Num pequeno contexto que é a família. A gente vai estendendo depois para o colégio, a gente estende para o bairro, estende para o Brasil, ok? Beleza. Já passamos dessa fase. Nós somos terráqueos, tá bom? Somos terráqueos numa navezinha pequenininha que gira em torno de um cometa, que é o Sol, que tem uma heliocauda e está girando em torno ali da galáxia, que está se movimentando, a gente é bem pequenininho. Assim, amar ao próximo, hoje em dia, para mim está tão claro, o próximo é quem está aqui no planeta, tá? E se bobear, se você expandir o seu conceito, é quem está na galáxia. Se expandir o seu conceito, é quem está no conglomerado. Ou seja, é o quanto você consegue entender que está todo mundo conectado. Então, claro, isso não quer dizer que eu não vou lutar pelo Brasil, mas eu vou lutar pelo Brasil em detrimento do planeta? Como assim? Aí é a grande habilidade dessas almas nobres, extraordinárias que nós vemos, que nós tanto admiramos, é que eles vão além da pequena família. Eles vão além do pequeno grupo. Gandhi, ele falava, olha, não fale mal, não haja mal, não pense mal contra os ingleses, a quem ele se opunha. Ele fala, eu posso me opor ao que eles fazem, mas a eles, não. Se eles soubessem o que eu sei, fariam diferente. Se eles sentissem o que eu sinto, fariam diferente. Então, ele se concentrou em colocar o que sente e perceber o que o outro sente. E ele resolveu. Ok? Então, a atuação orgulhosa é necessariamente violenta. Está ligado a um receio de estar errado, ao medo primitivo, a uma emoção que, se você não educar, vira fobia. Ela bloqueia a sua razão. Lembra que eu falei, quando a emoção está muito ativa, você não pensa? Então, se você não educa, ela desliga. Mas o único local que consegue, de fato, organizar essa emoção é justamente o lugar que ela está desligando. Você deve pensar sistematicamente, colocar energia, dar ordem, dar diretriz para suas emoções. E aí elas te fortalecem. Agora, deixa solta, elas arrebentam com o sistema. Porque elas só querem duas coisas. E duas coisas somente. Elas querem te manter vivo e reproduzir. Tá bom? É uma força natural do ser que quer manter você vivo e fazer você reproduzir para manter a vida. Seu corpo está preparado para isso. Se você deixar, ele vai buscar comer demais, compulsões,
ele vai fugir de situações que você precisa enfrentar, às vezes. Ele vai atacar, ele vai reagir, não vai agir. Ok? Então, respondendo essa pergunta, sem precisar tratar necessariamente de política, o ultranacionalismo sou eu versus o outro. Ok? E eu preciso entender, dizer sim e não, vou estabelecer uma relação bilateral com a China. Eu entendo que eles estão lutando pelos direitos do povo dele. E nós estamos lutando pelo direito do nosso povo. É importante, mas todos nós somos terráqueos. Vamos colocar o nosso olhar sobre coisas que nos unem e não sobre coisas que nos separam. E aí são os acordos diplomáticos. Okay? A diplomacia, a política, é a disciplina que enfrenta o contraditório sem violência. Todos nós devemos ser políticos, todos nós devemos buscar a cordialidade para tratar qualquer assunto, qualquer assunto. Então, nós versus ele, desconfie. Tá? Jesus não trataria o tema desse jeito. Somos espíritos nesse planetinha e nesse presentinho dado por nós, e a gente precisa começar a entender que é pequeno e que a gente precisa tomar conta dessa nave espacial. Então, esse nosso progresso ele vai caminhar junto com a depuração do sentimento, né? Primeiro a gente pensa na nossa preservação, em nós mesmos. Depois a gente aumenta nossa área de proteção, nossa área de sentimento para nossa família. Depois para um novo círculo, depois a sociedade, o país, depois o nosso planeta e quem sabe a gente chega no patamar do Cristo, de Deus, do universo. Né? É isso. Então, sempre E é importante não condenar quem não está fazendo. Daí a gente está falando da importância da inteligência emocional ser colocada na educação. Porque ela vai ensinar você lá atrás que o outro faz parte de você. Né? E aí a sua família, ela não só treina a ser pequenininha. Não é só meu centro espírita, por exemplo. Entende? Não é só o grupinho que eu vivo. É o movimento, que é planetário. Você vai ensinando que você está conectado, que é uma grande rede, que é o paradigma atual. O paradigma atual é de rede. Já não é mais o paradigma mecânico do início do século, final do século XIX, início do século XX, ainda imperava muito o paradigma mecânico. Uma coisa sobre a outra, pressão de classe. Esse era o paradigma que tinha, o grande pensamento. As teorias de ciência são conflitivas, é uma coisa oposta à outra. De uns tempos para cá, nos últimos 50 anos, a gente já expandiu. Existe conexão, nós somos rede, nós somos quânticos, nós tudo ao mesmo tempo agora, a gente está conectado. Tá bom? Então, assim, vai pelo espírito do tempo, né? O espírito, a gente chama de zeitgeist, né? O espírito do seu tempo, que te conecta. Então, desconfia do que não te conecta. Tá? E Jesus já veio pregando, já veio colocando isso há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos, porque vem os profetas antes que ele encaminhou, falando que conexão é tudo, conexão é tudo, conexão é tudo. Aí tá, o Antigo Testamento ainda trabalha a desconexão. Ela precisava unir um povo. Então, fez eles versus o outro. Isso gerou nossos probleminhas até o momento, tá? Depois ele veio e disse, toda a lei e o profeta está aqui. Amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, como a si mesmo. Bom? Tá ótimo, na verdade. Então, André, ele continuando aqui, falando que precisa colocar essa live no Spotify e escutar todos os dias. E o pessoal concordando, falaram que tá maravilhoso. As pessoas aqui que falaram que não são muito inteligentes. Ainda, né? Olha só, não colhe isso para mim não, tá? Você vai com essa fala aqui, colocaram na sua cabeça, porque talvez você não resolva problemas do jeito que as outras pessoas queriam que você resolvesse, mas duvido que você não resolva os seus problemas, tá certo? Você vai aprender a mexer no Instagram, você vai aprender a mexer tecnologia, tudo aquilo que te motivar, vai aprender. Uma coisa que meu filho tem superdotação, e hoje ele é um aluno
É engraçado isso, olha só, hoje ele é um aluno medíocre, tá certo? Tem um histórico de mediocridade padrão ali, mas tem um laudo de superdotação. O que é superdotação? É uma motivação exagerada, tá certo? E tudo que você se motivar, você será inteligente. Tudo, absolutamente tudo. Tá? Aí acontece que muitas vezes o jovem vem com uma coisa muito complexa, assim, tipo, moleque, ele com 2 anos ficava montando um quebra-cabeça, onde as crianças paravam, ele parava de comer, parava de dormir, né? Só motivado ali para resolver aquele problema. Obviamente, ele fica muito bom em resolver quebra-cabeça. E aí, ele ficou bom para abraçar o pai? Não, em resolver quebra-cabeça, certo? Naquilo que você se motiva, você expande. Então, é muito comum você ver pessoas com dotação de inteligência boas numa coisa e absolutamente péssimas em outras. O conceito de inteligência emocional vai trazer um pouquinho mais de equilíbrio para isso. Cara, você pode gostar de matemática, mergulhar na matemática, mas você entende como você está desassistindo outras pessoas ou desassistindo a você. Se você para de comer, né? Se você para de interagir, para de falar, então isso aqui, ó, que aparentemente é muito bom, ele vai terminar se tornando algo negativo. Então, a inteligência em si, a inteligência racional, essa inteligência do QI, que é uma inteligência geral, ela resolve problemas ou não. Tá? Eu não sou engenheiro, eu não sou médico. Olha só, eu como psicólogo, já trabalhando junto com médicos, vi das classes mais adoecidas que eu conheço, médicos, pessoas que trabalham dentro do universo da saúde. Porque o racional é tão elaborado que eles não tratam nada das emoções. Eles são, né, eles são o objeto mais nobre dessa máquina de ensinar, bloqueando a emoção e resolvendo o problema. Aí você tem lá engenheiro, médico, advogados um pouco menos, mas também eles são a nata mais alta dessa máquina. E aí você vai olhar lá, ansiedade, depressão, dependência química, suicídio, alto nesses grupos. Enquanto você vai olhar o pessoal lá, o pedreiro, o pessoal que está lá trabalhando na mão na massa, ganhando pão de cada dia e tal, você vê taxas de mortalidade por suicídio mais baixas. Você vê, às vezes, dependendo da situação, maior equilíbrio do que nessas classes mais abastadas. Então, olha só, não cola para mim, isso é historinha que você está contando de que você não é inteligente, tá bom? Assim, você está aqui, está prestando, você está usando um mecanismo tecnológico para me escutar, vai falar isso para a vovó e a bisavó ali do canto. Ela vai olhar para você, você é um gênio. Você é uma pessoa dotada de iluminada, porque você aperta 2 botões, tá certo? Então, você aprende tudo o que quiser aprender. Apenas entenda qual é a motivação. Provavelmente, não está motivado adequadamente para aquilo que estão querendo que você aprenda. Então, André, posso largar todo esse negócio de escola que não é bom? Cara, olha só, para você fazer uma coisa como essa, você tem que ter uma certeza muito grande para o lado que você vai. Caso contrário, você só vai se perder. Se não, enfrenta, elabora, entende seus sentimentos, passa por essa fase, mas retira aquilo que você ama fazer, gosta de fazer, seu interesse principal, e se concentra nisso. Ontem a gente estava ouvindo lá a live de videomaker, e aí uma das pessoas que estavam falando, o que ela declarava? Que a prática aqui funciona. Eu não segui por aqui, enquanto que um palestrante trabalhava, era formado em jornalismo, o outro era formado em ação. Ele simplesmente identificou o que gostava de fazer, foi lá, foi melhorando, se tornou um profissional à altura daquele que se formou. Então, descobre o que você ama fazer, vai lá e faz, tá bom? Mas não cola em mim dizendo que não é inteligente, que vai tomar bronca do tio. Acho que o recado ficou dado. Vou dar. Então, outro comentário aqui. Com essa surra de conhecimento, percebo que o automatismo talvez seja um dos maiores vilões contra o nosso emocional. Aí a Suelen fala que tá tão bom que deveria ter uma parte 2.
As outras pessoas estão concordando aqui, deveria ter. E que o André também perguntou aqui se a gente fosse buscar você todo domingo, se você ia para Mert com a gente, ficar lá com a gente todo domingo. E aí aqui outra pessoa falando, aproveita a pandemia, que esse buscar virtual é mais fácil. Aí ele vai, depois ele vai poder ir sozinho. E acabou os comentários. Galera, nós estamos numa época do surge-se mais ainda, limpe-se mais ainda. Se você quiser aprender a fazer uma bomba nuclear, você entra na internet e aprende. Ok? Se você quiser transformar a sua vida, sei lá, transformar a vida de milhares de pessoas, você vai encontrar pessoas com o mesmo desejo e você vai ser estimulado a resolver. Eu vejo ONGs sendo formadas na Europa, colocando água na África subsaariana, transformando vidas de milhares de pessoas. Um desses casos é um jovem que começou com 7 anos e com 15 ele já estava botando água para 60 mil pessoas. Só porque ele se emocionou, ele se tocou, ele foi empático com a dor das outras pessoas. Ele olhava um copinho d'água dele assim e falava, mas eu bebo água sempre, o outro não bebe nunca. Isso não está certo. Então, vocês estão cada vez mais empoderados para resolver suas questões. Eu peço que vocês estudem vocês. Gente, vocês desceram para mudar essa história toda. Vocês vieram para fazer melhor do que o que nós fizemos, subir nos nossos ombros. Você não precisa repetir padrão. Eu gostei do que ele falou assim, olha, automatismo é um problema. Sim e não. Repetir padrão é um problema. O automatismo ele te ajuda se você se automatizar no bem, concorda? Se você desenvolver um bom hábito, o que é educação? São hábitos poligerados, adaptativos e morais. Ele é adaptativo porque ele faz você viver melhor. E é moral porque ele vai na direção do que é certo, para aquela época. Então, basicamente é treinar. Treinar. Você vai ficar bom em tudo que você treinar. E aí, o treinamento, ele automatiza coisas. Ele vai trazendo para sua alma mais rápido. Você vai ficando mais rápido. Você vai treinando conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é saber ler o livro. Habilidade é aplicar o livro no tempo, com a qualidade e desempenho devido. Atitude é eu gostar de fazer isso. Certo? Isso é o conceito de competência. Conhecimento, habilidade e atitude. Que aí você vai na direção de um resultado. Então, o que a gente faz no treinamento? A gente automatiza isso. Um piloto, por exemplo, o bicho está pegando, está lá, fogo na turbina, tem gente gritando, né? E ele foi lá, está lá pousando o avião, fazendo o melhor que ele pode. Por quê? Porque ele se treinou. Ele não quase leu. Por que o pessoal fala só, pega esse livro aqui e vai lendo esse livro? Pega esse livro aqui e vai lendo esse livro. Olha, o ato da leitura é extraordinário. Eu vou dar um desafio para vocês. Vocês topam? É um desafio que eu vi recentemente esses dias, achei muito legal. Assim, você acorda de manhã, faz uma coisa, um hábito angular, que é, eu vou ler 15 páginas, ou vou ler 15 minutos antes de pegar no celular. Só isso. Estabelece. Eu vou ler 15 minutos antes de pegar no celular. Coloca lá, pega um despertador e fala, cara, vou acordar com sono, vou acordar não sei o que, eu vou dar uns tapas na cara, tomar um banho, vou fazer alguma coisa, vou pegar um livrinho, vou ler 15 minutos. Vou pegar meu caderninho e escrever o que eu entendi e como eu vou aplicar aquilo no dia. E aí eu pego o celular e digo, bom dia. E aí eu vou ver os... Ou, acorda de manhã, levanta, arruma sua cama brilhantemente, bonitinho, cheirosinho, arruma o quarto antes de sair. Hábitos simples, pequenos, que automatizam o valor moral. Estabelece uma coisa muito pequena, cara, 15 minutos. Você acha que não consegue? Aí você vai falar, não sei, não consigo. Aí se eu não conseguir, bom, se eu não conseguir, você zera. Zero e começa de novo. Eu só preciso que você faça isso 60 dias. Vamos ver o que acontece. Simples assim. Vamos ver o que acontece. Se você topar essa brincadeira, ao final de 60 dias, você vai ter comunicado para o cérebro, para a sua alma, que você age, não reage.
E vai começar a botar isso para outras coisas. Um hábito angular, ele permite que você modifique todo um trabalho, todo um jeito de ser. Ah, eu vou mudar minha vida toda, reforma. Não, cara, esquece o todo. Se concentra numa pequena coisa, um pequeno controle. Ok? Automatiza isso. E aí você, de repente, não vai mais precisar disso. Por exemplo, sorrir para alguém, fala bom dia, com os olhos, né? Bom dia, deixando a sua saúde, a sua paz invadir alguém. Não assim, bom dia, bom dia, bom dia. Abre o olho e fala bom dia. Como você está hoje? Me fale. Né? Quero saber. Valide pessoas. Fale, puxa vida, eu gosto tanto de você. Você é uma pessoa tão assim para mim. Você me passa tanto isso. Faça isso. Escolha 3 dessas coisinhas aqui, 1, 2 ou 3, ou faça os 3. Limpe seu quarto, puf, pegue 15 minutos e saia falando, desejando, deixando sair de você a tua paz. Se o outro for digno, ele vai receber. Se não, vai voltar para você. Tá tudo certo e segue. Vamos manter isso por 60 dias? Entre 45 e 60 dias, vamos ver o que acontece? Isso é controle emocional. Isso é você se trazendo para si uma motivação, entendendo. Aí você vai acordar de manhã e falar, ai, que preguiça. Pô, mas olha só, estou sentindo preguiça. Então, a preguiça não está ligada ao local que eu quero. Então, eu vou anotar no meu caderninho que toda vez que eu sentir preguiça, o que eu faço? Ah, eu vou tomar um banho frio. Ah, eu vou, sei lá, mastigar um chiclete. Você vai começando a ter a teoria de você para resolver esse problema. Okay? Vai cumprindo com as suas pequenas coisas. Quando você menos esperar, você vai saber. Afinal de contas, quando foi que você entendeu que você era expert em Instagram? Você não entendeu, né? De repente você se tornou. Porque todo dia você mexe com isso. Quando foi que você percebeu que você é expert em rede social? Você não percebeu. Porque todo dia virou um hábito. E é um hábito tão poderoso, esse automatismo é tão poderoso, que ele está entrando no lugar da sua razão. Está entrando no seu tempo. E assim, se a espiritualidade, a ignorância quer fazer algo, quer que o mal impere, ela só precisa tirar o teu tempo. Tempo que você tem de mais precioso. Então, se você perde o seu tempo, eu repito o padrão do planeta. Tá? Eu deixo de impor uma nova versão de você no planeta. Eu deixo de melhorar o sisteminha familiar, sisteminha centro espírita, sisteminha Brasil, e aí eu posso atrasar mais um século a evolução do planeta. Então, a única coisa que eu preciso fazer é tirar seu tempo. Aí, se eu usar essa ferramenta que está extraordinária para perder tempo, está tudo bem, mas se eu usar para ganhar tempo, se eu separar um conteúdo, e olha, eu vou ler, né? Ler. Não estou dizendo que você, eu vou ler no meu celular, isso é enrolação. Pega um livro e lê. Aí o celular é outra história. Você pode ler no celular, tá tudo bem. Você pode ver vídeos bons no celular, é outra história. Mas meu pacto é 15 minutos com um belo de um livrinho, para treinar a sua linguagem, a sua capacidade. E se for possível, ler os 15 minutos, você vai falar sobre o que leu para alguém. Porque eu só sei que você sabe quando você ensina. Só sei quando você sabe mesmo, quando você aplica. Você vai falar sobre o que você leu. Quando menos esperar, você é um palestrante. Quando menos esperar, o bem está passando pelos seus braços, pela sua boca, pelo seu olhar, pelo seu ouvido. O bem está olhando para as pessoas. O bem está olhando para você. E aí você está conectado com a espiritualidade. Não tem outro jeito de afastar a ignorância senão trazendo a sabedoria para perto da gente. Tá bom? Então, automatize coisas boas e identifique os automatismos das coisas que não são legais, não estão te trazendo bons resultados. Eu estou sofrendo pra caramba. Então tá, vamos lá, vamos analisar o que está fazendo. Porque se você tivesse que ensinar alguém a sofrer, é só fazer o que você está fazendo, né? A pessoa fica, em geral, mas se você repetir o que você está fazendo, você está ensinando. Se quiser ensinar o que você está vivendo, você faz mais do mesmo, ensina a pessoa a fazer exatamente o que você está fazendo. Aí, se você quiser mudar, então você precisa aprender a fazer coisas diferentes do que está fazendo. Só isso, é só isso. Faz um pouco diferente. De que jeito? Percebendo mais você, percebendo mais o outro, buscando a sua essência, para onde você quer ir, e todo dia fazendo um trocinho pequenininho. Aí você está ensinando para outras pessoas como muda a sua vida e como faz a reforma íntima. Reforma íntima. É isso.
Tem mais perguntas? Pergunta tem não. Só os últimos comentários aqui. Você tem uma ideia de fazer uma bomba nuclear no quintal? Mandaram um link aqui nos comentários. Uma ideia de quê? De fazer a bomba nuclear no quintal de casa. Olha, você vai encontrar como faz, tá? É sério. Eles mandaram aqui o link nos comentários. É o link. Pois é. E o desafio que você colocou aí, eles brincaram aqui falando que eu ia gostar muito que eles fizessem por causa do nosso clube da leitura, que a gente começou. Eu espero que eles leiam mesmo. Esse é um desafio. Eu digo mais, hein? O desafio precisa ser monitorado. Coloca um papelzinho aqui, ó, uma tira de papel com 30 dias ou 45 dias na frente de algum lugar. Um papelzinho mesmo, marquinha. E dá o ok se você conseguir. Tá bom? Acordou de manhã, conseguiu no automático, segurou, pegou o livro, abriu 15 minutinhos, tal, escreve o que entendeu, aí checa lá, tuf, aí começa o seu dia. Sua vida toda vai mudar. Por quê? Porque você assumiu o controle. Simples, é simples. Você trouxe para si um poder pessoal, o seu arbítrio, na direção de algo que é bom. Quem vai te ajudar? Quem você acha que vai te ajudar? É ele mesmo. Jesus. E a espiritualidade superior que vai te ajudar. Se você fizer esse exercício na direção do que é bom. Agora, se fizer mais do mesmo, automático, pega o celular e fica lá, aqueles 15 minutinhos, você vai surpreender. Com 15 minutos, você lê um livro deste tamanho aqui, ó, tá? Em uma semana e meia. Porque o teu cérebro vai entrando em foco. Ele vai aprendendo rapidamente a usar bem os 15 minutos. Mas eu fico confuso, eu me disperso. Beleza, primeiro dia, segundo dia, primeira semana, o cérebro começa a falar assim, acordou, ele vai ler. Aí, ó, começa a dar foco. 30 dias, você vai imediatamente começar a ler. E aí começou, ladeira morra abaixo. Vai funcionar. Tá? Porque o teu cérebro está para te ajudar, ele não está para te atrapalhar. Ele só precisa de governo. Imagina que são 4 cavalos fortíssimos. Eles ficam assim, se as rédeas estão soltas, eles se batem. Você fica confuso, a cabeça cheia de ideias, fala bobagem e tal. Mas você está firme e você está lá, ó, ele vai te ajudar a chegar onde você precisa. Seu corpo é um presente de Deus. Graças a Deus o cérebro ele tem essas habilidades. Porque imagina, se você está triste e ele imediatamente se molda a tristeza. Ele se dissolve. Tá? Então ele segura a onda um pouquinho. Ele quer saber se você está mesmo afim. E se tiver afim, ele muda na direção do que você... O seu espírito está afim, o seu corpo vai seguir o seu perispírito. Ele vai na direção do que você está querendo fazer. Tá bom? Então isso é um pouco inteligência emocional. Sem se culpar e sem se punir. Se não fizer, eu faltei, deu 42 dias, ixi, eu dormi demais. Beleza. Sem culpa. Zera, começa de novo. Ok? Sem culpa. Recebe com amor que eu estou falando. Tá? Pouco se me dá que as assêmulas claudiquem. O que me apraz é acicatá-las. Tá bom? Vai procurar isso. Vai procurar quem disse isso. Está tudo certo. Você vai crescer um pouquinho mais na literatura brasileira. Tá? Então, não vem com chorumelas por cima de mim, não. Vai lá. 44 dias. Putz, faltei. Zera. Começa de novo e vai subir na sua escada até internalizar o hábito. Pessoal do Clube da Leitura que está escutando isso, já sabe, ó. Dá para terminar de ler o livro até o final do mês. Desafio lançado, fala mesmo, desculpa. Pois é. Muito obrigado, André. Foi muito bom sua participação. A gente aprendeu bastante. Pelo menos, eu aprendi bastante. Foi muito bom você estar aqui com a gente. E, deixa eu ver, o pessoal não falou mais nada. Mas eu espero que você também tenha gostado de compartilhar esse conhecimento com a gente. Foi pouco tempo, mas eu acho que foi suficiente para a gente dar esse pontapé inicial. Assim, é a minha identidade, é quem eu sou. Né? Tudo que eu tenho, eu entrego. Meu maior prazer é trocar. Né? Dedico a minha vida a desenvolver pessoas, empresas, grupos, organizações, etc. Né? Então, adoro a juventude. Então, estou aí disponível para vocês, porque vocês precisarem, tá certo? Se quiser voltar
a falar algo específico sobre o tema, se quiser trazer uma lista de perguntas e respostas, ou tentar fazer o desafio, depois a gente checa por que ele funcionou ou não funcionou, que tipo de emoções truncaram ou bloquearam esse desenvolvimento da reforma íntima. Fica à vontade. Uma outra coisa, estou disponível a vocês, né? Se vocês se perguntarem e pedirem, pode passar os meus contatos para as pessoas. Se vocês estiverem passando por qualquer questão, quiserem dialogar, estou disponível a vocês a qualquer tempo. Tá? É o que habilita, a profissão veio para isso, a doutrina espírita veio para isso, e Jesus mandou eu servir. Então, eu já estou velho demais para desobedecer o homem. Tá? Estou aí disponível para vocês, se vocês precisarem. Já colocou os talentos na mão dos banqueiros, né? Se multiplicarem. A gente vai cobrar, viu? Fique à vontade. Parece que a gente vai ter uma parte 2, viu, Suelen? É uma honra. Uma honra. Ótimo. Para encerrar, você faz uma prece para a gente? Claro, faço. Muito. Então, tá. Então, meus amados, queridos, vamos assumir a postura de quem faz uma prece. Que não é de cabeça baixa, nem tronco baixo. Se estiver sofrendo muito, até permite, mas usa sua vontade para soerguer seu corpo, porque você controla seu corpo. Usa sua vontade para soerguer o seu olhar, porque agora a gente não vai pedir para Jesus descer, a gente vai subir até Jesus, tá bom? Então, nessa posição aqui, com o peito para frente, de quem vai entrar em contato com um ser extraordinário que nos ama, que não nos condena nem julga, mas vamos dizer: Jesus amado, querido Mestre, Senhor das nossas vidas, nós agradecemos esta manhã extraordinária, na qual pudemos falar de temas tão importantes para o desenvolvimento, autodesenvolvimento, para a interação, para lidar conosco, para lidar com o próximo e para lidar com Deus. Conforme nos diz as leis morais entregues a Kardec. Graças, Jesus, por essas palavras, graças pelos desafios que nos cercam, pelas dificuldades, por esse tempo, por toda essa tecnologia que o Senhor dispõe a nós e pelo convite de usarmos tudo que temos para sermos melhor um pouquinho hoje do que fomos ontem e um pouquinho melhor amanhã do que fomos hoje. Sê conosco, Senhor. Ajuda-nos a impactar nossa família, nossos centros, nossa região, nosso país e nosso planeta. Segue conosco, não nos desamparando. Abre nossos olhos para percebê-los em todas as situações das nossas vidas. Deixe-nos enxergar Deus, o amor e a espiritualidade em tudo que acontece conosco, Senhor. Gratos, uma vez mais, pedimos a permissão honrosa para terminar essa manhã maravilhosa, e dando graças a Deus, a Jesus e a todos os espíritos de luz. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que nós possamos ter outras oportunidades. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Vocês são 10. Se vocês soubessem quem vocês são, era eu que ia estar sentado aqui ouvindo vocês. Tá certo? Quem sabe um dia. Para falar a verdade, sou eu que estou ouvindo vocês, né? De certa forma, vocês estão mudando o jeito, vocês estão participando de um momento onde vocês estão mudando o jeito que a doutrina vai chegar a todos os lares desse planeta. Então, vocês estão na ponta de lança, mesmo sem saber, estão servindo ao bem de uma forma extraordinária, do jeito que o bem gosta. Sem mostrar que está fazendo, vocês estão fazendo algo muito legal. Então, eu rendo honra e graça a vocês. Tomara. Que Deus abençoe cada um de nós. Deus os abençoe, sempre. Até mais. Grande beijo a todos. Fiquem com Deus.